Olá pessoal, eu sou o mestre Roberto Cohen e esse é o canal Diálogos com o Mestre. Aqui você aprende Helpdesk, Service Desk e suporte técnico de uma forma clara e prática. Bom, o nosso tema de hoje é por que, apesar de vocês saberem que é importante o gerenciamento de problemas, vocês não conseguem implantá-lo. Antes de mais nada, por que apresentar as dificuldades para não acontecer isso que eu vou mostrar? Então, vou apresentar para vocês a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é: damos muita importância ou prioridade a apagar incêndios. Veja, para um chamado novo é uma coisa crítica, vou lá, me dedico. Logo em seguida entra mais um. Está sempre chegando coisa nova e nunca é uma coisa tranquila, que pode levar, 40 horas, etc. É sempre uma coisa premente, por quê? Porque o negócio está parado ou está prejudicado. Então, o que a gente faz? A gente dedica de corpo e alma a esse chamado, e quando conseguimos resolvê-los, já entra outra bomba para resolver. Ou seja, não há tempo para documentar, para investigar, para colocar todos os detalhes. Por quê? Porque o negócio está parado. E o mantra da biblioteca ITIL é: ponha o usuário a trabalhar o mais rápido possível. Não importa se com uma solução de contorno, uma gambiarra ou qualquer outro apelido que existam por aí. O importante é fazer com que o usuário volte a trabalhar e o negócio, então, novamente, volte a operar. Tá bem? Segunda dificuldade é a cultura do heroísmo. A cultura do heroísmo, todo mundo sabe como é que funciona. A gente valoriza muito aquele sujeito que consegue matar um chamado difícil, matar um chamado complicado, resolver ele e botar o usuário a trabalhar novamente o mais rápido possível. Já gastar um tempão num outro momento, pesquisando, fuçando, testando, etc., para ver se consegue encontrar uma solução definitiva para esse problema, é uma coisa que pouca gente valoriza. Todo mundo valoriza aquele sujeito que, graças a Deus, ele deu um jeito naquilo. E só lembrando aqui, fazendo um pequeno apêndice, para quem não sabe, nós temos um incidente que é alguma coisa que está prejudicando a operação, pode ser travando totalmente, ou deixando o tempo de resposta muito grande. E aí qual é o objetivo, segundo a biblioteca ITIL? É dar um jeito de botar ele a funcionar o mais rápido possível, mesmo uma solução de contorno, e fazer um registro para gerenciamento de problemas. Para quê? Para que um outro grupo possa investigar isso e dar um jeito para que essas coisas não voltem mais a acontecer e a gente não gaste mais tanto tempo. Terceira dificuldade: falta de patrocínio. A gente viu por aí no YouTube, no Instagram, nos cursos que a gente participou e tal, que é importante ter gerenciamento de problemas. Senão a gente vai ficar lidando sempre com os meios chamados que são oriundos de um determinado problema lá que nunca foi resolvido. Um programa que está com falha, um servidor que cada vez que reinicia ele dá o mesmo problema, a energia elétrica de um cliente que é ruim e a gente não sabe, vive trocando fonte dele e assim por diante. Então o que nós queremos é
convencer a diretoria de que vale a pena. Só que muitas vezes a gente não consegue convencer a diretoria que é importante ter um momento posterior aos chamados, dedicar 2, 3 horas à investigação daquilo que está comprometendo mais a operação. Por quê? Porque a diretoria quer saber de quantidade de chamados resolvidos, etc, 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 e assim por diante. Tempo médio de resposta, outras métricas que não essas que envolvam pesquisar, gastar tempo. Então, o que acontece? Essa cultura do imediatismo, ela ferra com as ideias do centro de suporte, com o Service Desk e tudo mais. Por quê? Porque essas áreas não conseguem resolver em definitivo um determinado problema. Vamos usar a quarta dificuldade. Falta gente. A falta gente chega a ser até uma malvadeza. Por que falta gente? Porque quando nós conseguimos treinar um analista, ele começa a ficar bom, começa a ficar competente, ele é roubado por outras áreas da nossa própria empresa. A área de infraestrutura, a área de segurança, a área de projetos, às vezes até a área de desenvolvimento. E aquele sujeito que tinha se tornado bom e que poderia, em um segundo momento, investigar as causas raízes do que está acontecendo, ele vai embora da nossa área, vai para outros setores. E aí nós recomeçamos tudo de novo. Os centros de suporte são considerados o primeiro degrau, o primeiro passo para entrar dentro da área de TI. Outra dificuldade, falta de cultura analítica. Quando eu falo aqui, analítica é aquilo de ter condições de dedicar um tempo para fazer investigação, prospecção, adivinhar, pesquisar, etc. Para quê? Para que esse problema não aconteça mais. Muitas vezes o centro de suporte é visto só como liga para lá que eles te resolvem e te dão a solução. Mesmo que tenha que ligar 300 vezes pela mesma causa de chamado, vai ligar. E aí nós não temos ninguém que possa fazer ou montar um diagrama Ishikawa e assim por diante, que são formas de se buscar solução para problemas, mas que obviamente consomem mais tempo. Sétima dificuldade, adoção de umas métricas schmucks, simplórias, banais. O que o pessoal valoriza? O pessoal valoriza essas coisas aí. Quantidade de chamados resolvidos por dia, quantos chamados o analista resolveu, qual é o tempo médio de atendimento, qual é o tempo médio de espera, qual é o etc. Mas não vê a quantidade de recorrências de um determinado chamado, pelo mesmo motivo. Então, daqui a pouco está acontecendo alguma coisa, a gente está gastando um tempo enorme, fora o tempo do próprio usuário, fora o tempo do próprio negócio parado, porque a gente valoriza muito mais métricas mais imediatistas, mais óbvias de se medir, do que algo que vai mais a fundo. E o que é pior, porque se eu peço mais gente para o meu chefe, ele vai dizer: aqui, por que tu quer mais gente? Estou vendo aqui que eles resolvem 10 chamados por dia. É pouco, eles podiam estar resolvendo mais. É claro que o chefe não pensa que nós precisamos ter alguém dedicado a fazer esse tipo de investigação de causa raiz num segundo momento, para que esses chamados todos não aconteçam novamente. Outro motivo pelo qual não se implanta gerenciamento de problemas. O nosso software é ruim. O nosso software é ruim, mas, na verdade, vocês não tiveram tempo de se dedicar a ver como é que ele lida com o gerenciamento de problemas. Vocês não treinaram os técnicos para ver como associar um incidente a um problema. Vocês não têm vontade de fazer gerenciamento de problemas, porque vai consumir mais tempo. A culpa é do software. Tudo a culpa é do software
que se torna uma vala comum para tudo quanto é questão que vocês tenham, principalmente obstáculo de objeção. Última dificuldade, porque existem várias dificuldades, é o conflito entre equipes. Por exemplo, muitas vezes para resolver uma determinada causa raiz eu vou precisar envolver, ou até mesmo pesquisar, eu vou precisar envolver pessoas de outras áreas. As outras áreas não estão muito preocupadas, né, com a recorrência de um tipo de chamado. Por quê? Porque sobra sempre para o pessoal de suporte técnico atender. Então é o famoso, eles se danem. Eu tenho outras prioridades para fazer, eu tenho outros projetos para tocar. O suporte que continue atendendo. Pode não ser tão declarado assim, mas pode ser uma coisa também meio velada e tal. Não, vamos ver e tal, mas não posso me reunir nessa sexta-feira, então vamos marcar. E aí vocês seguem atendendo os mesmos chamados e assim por diante. Porque também eles têm a própria carga de trabalho deles. Além das prioridades, têm as próprias cargas de trabalho. Porém, há uma maldade nisso. Também tem o outro lado, né? O outro lado é quando o gerenciamento de problemas não fica dentro do centro de suporte. E aí o centro de suporte diz, para que eu vou detalhar bastante esse chamado aqui? Eu não vou detalhar, eles se ralem lá para fazer isso, porque eu estou de boas aqui, eu tenho que atender mais e mais chamados, etc. Então, azar do gerenciamento de problemas. Bom, pessoal, eu citei para vocês uma série de dificuldades que aparecem quando vocês precisam implantar gerenciamento de problemas. Sim, é uma ideia boa, mas na prática, na realidade, aparecem uma série de obstáculos que, pelo menos, vocês precisam conhecer para lidar com eles. Porque se não implantarem um gerenciamento de problemas, o que vai acontecer? Eles vão continuar gerando chamados, e quando vocês veem, vocês estão trabalhando muitas vezes em cima da mesma coisa. E qual analista de suporte já não disse? Poxa vida, né? Aquele aplicativo que a gente tem contratado, quando o usuário encerra o browser, em vez de dar logoff, ele prende a sessão e daí não consegue entrar de novo futuramente e tal, etc. Bom, é isso aí, valeu, muito obrigado por terem me ouvido, e se gostaram desse vídeo, clique aí no gostei, se inscreva no canal para que a gente possa se ver de novo mais vezes, tá bem? Um abraço!